Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia! Vixe, olha aí, já tá menino, já tá tudo completo. Olha, Tavares. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos aqui todos da bancada do programa hoje, eu, Alexandre Santos, o nosso irmão Guilardo Bezerra e nossa irmã Cristina Albuquerque. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilardo. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos os nossos queridos amigos que nos acompanham através desse canal. Estamos aqui para mais um dia de trabalho com um assunto novo, começando hoje. Não é isso, Guilardo? É isso, minha querida irmã, grande Alexandre. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos que estão conosco, né? E que estarão depois, quem sabe, né, vendo aí o nosso programa, as mensagens, o nosso estudo. Muita alegria, né? Mais uma quarta-feira, muito bom poder estar aqui com a graça de Deus, né? Muito bom poder. Então, bom dia a todos e vamos começar, né, Alexandre? Vamos trabalhar. Isso. Vamos lá, então eu estou com a leitura preparatória. Eu vou fazer a leitura aqui, pessoal. Nós temos aqui uma leitura deste livrinho aqui, Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aqui, ó, Vinha de Luz. Livro maravilhoso, viu? Vinha de Luz. Um livro que a gente recomenda a todos vocês. Então nós temos aqui uma lição maravilhosa chamada Em Nosso Trabalho, a lição de número 71. É retirado um pequeno trecho da carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 3, versículo 4, em que Paulo nos diz o seguinte: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras
e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, mas nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Pronto. Não vou nem comentar, porque as palavras de Emmanuel aqui já são suficientemente claras para a gente compreender o que ele quis falar nessa passagem, né? Vou passar aqui a palavra, então, a Aguilar de Cristina. Perfeitamente. Não é para mim, né, que eu estou com a prece, né? É uma lição inicial muito excelente, né, Alessandro? Não precisa nem comentar, mas eu gostaria só de dizer, se é do livro Vinha de Luz, então vamos de luz, né, Alexandre? É verdade, meu amigo. E vamos para a nossa prece, vamos aproveitar, né? Vamos conversar com o nosso Criador, vamos fechar os nossos olhos materiais, vamos mentalizar Jesus, né? O doce Rabi da Galileia, nosso amigo de todas as horas, querido amigo, irmão mais velho, mestre, modelo e guia. E dizer, Senhor Deus, nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. O texto do Evangelho de hoje está no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e tem o título A Lei de Amor, que é a Instrução dos Espíritos. E eu peguei aqui a segunda, pelo Espírito Lázaro e pelo Espírito de Fênelon. E eu peguei a de Fênelon, o texto de Fênelon, sobre a lei do amor, onde ele diz: o amor é a essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudeste constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu, por ser ou por objeto qualquer,
Porque existe entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de misantropos, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei do amor ao estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoísta. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer. E a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito de vossa doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não é a humanidade toda? Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta destinado a um progresso próximo, por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes essa lei, reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quererias que vos fosse feito, mas fazei-lhe ao contrário, todo bem que está em vosso poder de fazer. Não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado, ao amor verdadeiro, que é um imã no qual não pode resistir, e com o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, e verá praticar a caridade e a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício de todas as filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João o Evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice surpreenderem o curso de suas pregações, ela não repetia senão essas doces palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai como proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma dela retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio
onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, 1861. Então, ele coloca aqui, não é, o amor, né, que é o título, que é a lei do amor, de uma forma para que a gente possa saber que esse amor que Jesus nos ensinou e que o Evangelho nos orienta é um amor indistinto por toda a humanidade, né? Por todos aqueles, os que são fáceis de lidar e os que são difíceis, mais ainda é que nós devemos dedicar um amor ainda mais intenso, mais forte, envolvê-los de uma forma mais poderosa ainda, porque o amor vence todas as barreiras, quebra todas as dificuldades. E se, por mais difícil que seja a situação, como ele diz aqui, por mais duro que seja o indivíduo, ele se torna maleável, ele cede, né? Quando está envolvido no amor e no bem. E nós vemos que muitas vezes, ou hoje, na nossa atualidade, muitas pessoas preferem coisas ou outras, ou animais, a ter uma amizade com uma pessoa. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos muitos casais que, talvez amedrontados com a responsabilidade da paternidade, abre esse espaço para criar um animal, às vezes 2, 3, e tem por esse animal um apego, um amor tão grande que muitas vezes nós não vemos esse amor e essa dedicação a uma criança, a um filho. Então, são, como ele diz aqui, né, uma espécie de misantropo, que se afastam da humanidade, quer dizer, se afastam das pessoas para viver uma relação diferente, onde se apega a plantas, a jardins, a animais, a outras coisas, mas que evita esse contato humano, esse envolvimento humano, por muitas vezes achar difícil, por achar as pessoas complicadas, mas que nós percebemos que é necessário, é preciso, e talvez não, e com certeza essa é a maior dificuldade que tenhamos que enfrentar nesse momento, porque nós sabemos que é difícil conviver com as pessoas, e muitas vezes dentro da nossa própria família tem pessoas extremamente difíceis, mas é essa lei de amor, amar o outro como a si mesmo, fazer pelo outro aquilo que quereríamos que nos fosse feito, entender, compreender, perdoar, aceitar aquilo que o outro é, da forma como ele é, tentando ajudá-lo, orientando, mas amar, simplesmente amar e querer por perto, não afastar, não querer esse contato. Então, esse texto sobre a lei de amor, como prega o Evangelho, como pregou Jesus para nós, como nos ensinou, não faz distinção. Então, aqui ele diz, as últimas palavras de João Evangelista foi dizendo, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E a gente deve muito bem compreender essas palavras de Jesus, o nosso Senhor, né? Porque ele diz aqui, amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada. Então, quando essa lei de amor realmente for uniforme entre nós, todos nós possamos praticá-la com o nosso próximo, nós veremos a Terra transformada. E isso eu acho que é o desejo de todos nós, mas que ainda não chegamos lá, ainda estamos um pouco distante. É isso. Passamos lá na segunda-feira. Muito bem, minha amiga Cristina Albuquerque. Valeu. Deixa eu só. Eu coloquei o texto aqui, os slides no grupo nosso, porque a minha internet está dando umas variadas. Aí, se de repente tá bom. eu cair. Tá bom, minha amiga, entendi.
Então vamos lá, né? Vamos lá para a psicometria. Sim. Vamos entrar na psicometria ou já começamos ela? Não, vamos entrar. Vamos entrar. Ótimo, pronto. Vai Então, começar. nós Começa aí, Cristina. estamos no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, o capítulo 26, que começa com esse título, Psicometria. E se nós avaliarmos esse título, ele tem significados diferentes, em situações diferentes. E eu coloquei aqui as duas situações que mais vão interessar para nós, que é segundo a psicologia e segundo o espiritismo. Então, a psicometria, segundo a psicologia, né, é a área da psicologia que utiliza testes psicológicos para medir características psicológicas de forma objetiva e precisa, auxiliando no diagnóstico e tratamento. Os testes oferecem informações confiáveis que ajudam no diagnóstico e condução do tratamento de forma segura e rápida. E a gente tem uma psicomotricista lá na nossa casa espírita, que é Márcia, então, que trabalha com esses testes, com essas avaliações. Mas no espiritismo, ela tem um outro significado. E alguém pode ler, porque a minha garganta não está muito legal. Tá bom, minha amiga, vamos lá. Então ele diz aqui, ó, no espiritismo a psicometria é uma faculdade mediúnica que permite ao médium, ao entrar em contato com objetos ou ambientes, ler as energias e impressões deixadas por pessoas e eventos passados, presentes ou até mesmo futuros. É como se o objeto ou o ambiente atuasse como um espelho, refletindo as experiências vividas ali. O médium, ao entrar em contato com o objeto ou ambiente, sintoniza-se com as energias ali presentes. Essa sintonia pode gerar imagens, sensações, sentimentos e até mesmo informações sobre os eventos associados ao objeto ou ambiente. Isso. Então, nós vemos que é uma situação assim totalmente diferente, né, no espiritismo. E aprofundando esse estudo, né, procurando outras referências da psicometria nos estudos espíritas da mediunidade ao longo do tempo, existem médicos, né, e fisiologistas, professores que já estudam isso há muito tempo e que já coloca essa situação para nós. Existe até um médico norte-americano, Joseph Rhodes, que ele coloca para nós que começou a ter essa percepção, né, de ter essa percepção de quando pegava em alguns metais, em algum material metálico, ele tinha determinadas sensações, né, com relação a esses materiais, geralmente metais. E ele começou a fazer uma experiência com algumas pessoas, né, alguns pacientes, de colocar metais nas mãos dessas pessoas para saber o que elas sentiam, como elas sentiam, o que poderia descrever daquelas sensações. E ele foi fazer esse estudo. Então, ele mais adiante, né, descreve para nós que acredita que seja uma mediunidade, quer dizer, um desdobramento da mediunidade de clarividência. O contato que você tem com alguns objetos, com algumas coisas, que lhe remete a lembranças ou a situações ligadas àquele objeto. E mais adiante, teve também
Bonzano, Ernesto Bonzano, que comenta, né, sobre que é um professor de filosofia e ciência e é também espírita, pesquisador espírita, e ele também fala da psicometria como sendo um desdobramento ou uma forma diferente da clarividência. E cita até Chico Xavier, né? Ele fala de Chico Xavier, que ele tinha essa capacidade de, de ver o conteúdo das cartas que recebia sem abri-las, sem ler. Assim também como saber o que estava em um livro sem abrir, sem ler. Então, ele descreve essa capacidade de Chico Xavier. Mas aqui no próprio texto que a gente está estudando, ele fala de objetos que existem em museus, em casas, em residências, que pertenceram a pessoas que já vieram de gerações passadas e que muitas vezes esse objeto vai passando de um pai para filho, para neto, é doado a um acervo de biblioteca, de museu, e que ele deixa fluidos nesse objeto, esses objetos ficam impregnados desses fluidos, que pessoas com essa capacidade, né, ao tocar esses livros, podem perceber ou ter lembranças, imagens e informações das pessoas que tiveram contato com esse objeto antes. E é isso que a gente vai ver aqui, aulas apresentando essa informação para André Luiz e Hilário. Lembrando, Alexandre e Cristina, também, né, que um outro ramo que utiliza muito a psicometria, né, a gente vê muito em filmes, em seriados, pela própria polícia, né, dos Estados Unidos, né, eles tentam, através de pessoas que têm essa capacidade, né, tentar localizar pessoas sequestradas, tentar desvendar crimes, descobrir alguma coisa que aconteceu, né? Quer dizer, um fato, né, que realmente é real, né? É utilizado por vários tipos de ciência, de pesquisa, né, como a psicologia, como uma coisa, e até pela própria polícia, né, em países como os Estados Unidos, a Rússia, né, eles têm, inclusive, muitos projetos científicos de experimentos, né, com pessoas para utilizar essa capacidade, né? Uhum. Muito bem. Dita estas coisas todas, pessoal, é preciso a gente observar algumas curiosidades, né? Embora André Luiz catalogue aqui a experiência que ele teve com aulas sobre a psicometria, que veja como os espíritos orientadores são interessantes, né? Como eles têm um método bem interessante de fixar as coisas na gente. Ele vinha dando uma aula de mediunidade a André Luiz e o outro irmão que está acompanhando, né? Hilário. Então ele vinha dando uma aula de mediunidade, levando eles para vários lugares, para centros espíritas, para dos mais diversos, né? Para lares onde acontece a mediunidade lá, para determinadas situações. Aí, de repente, quando está terminando o curso, que ele até fala, né, no começo do capítulo, André Luiz fala que eles já estão começando a ficar nostálgicos, né? Ou seja, já começam a ter saudade da convivência com Aulus ali, antes mesmo de se separar dele, né? E aí ele vai passando na frente de um museu e ele quer dar a última lição para eles na frente daquele museu. Aliás, dentro daquele museu. Olha que coisa interessante. Então ele quis mostrar para ele, olha, através de objetos onde estão depositadas memórias, é possível que o espírito humano recolha informações. Como é interessante isso, né, Cristina, Guilardo? Sim. Porque, assim, determinadas pessoas desenvolvem por objetos, como Cristina falou aqui no começo, uma relação muito intrínseca, muito próxima, e isso faz com que você deposite naquele objeto fluidos seus que ficam ali durante muito e muito tempo, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina. E ao contato desses fluidos, é possível que as pessoas acessem informações
que relacionam você àquele objeto. Como Cristina esclareceu aqui também nas leituras iniciais, né? Ambientes, né? Ambientes. Você chega em determinados ambientes, um ambiente onde aconteceu um crime. Um crime é algo muito grave contra a lei de Deus, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina. Imagina um crime de homicídio, né? Onde há derramamento de fluidos corporais, vamos dizer assim, tão necessários para a vida, né? Como o sangue e tal. Então, esses ambientes ficam impregnados de fluidos. Para vocês terem uma ideia, Guilherme, Cristina, amiga e amiga ouvinte, meu amigo Tavares, sabe o que é que hoje, para desvendar crimes, se faz? Né? Se joga uma substância que no escuro reluz os fluidos corporais, o sangue, gente, que fica décadas, os fluidos do sangue ficam lá depositados, meu amigo Guilherme. E é mesmo sendo limpos, né, com produtos químicos e tudo, ele dá pica. Com alvejante, meu amigo, com alvejante, ou seja, com água sanitária. O cara passa água sanitária, Cristina, no chão. Isso. Mas fica lá o resto do fluido durante décadas, para vocês terem uma ideia. Então, as nossas marcas, os nossos fluidos, eles carregam a nossa história junto com eles. E onde eles ficam depositados, fica depositada a nossa história, que pode ser acessada. É isso que a gente vai aprender agora, né, Cristina? Agora, veja, uma curiosidade. A psicometria está mais para uma manifestação, vamos dizer assim... anímica, né? Anímica, assim como a vidência, né? Assim como a vidência. Está mais para uma manifestação anímica, que não é nada de demérito dizer isso, viu, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina? É porque colocaram uma pecha pejorativa nessa palavra anímico, né? Que a gente acha estranho. Mas ela é importante, o animismo é importantíssimo. Olha só, você ter a capacidade de tocar um objeto e ter acesso a informações. Isso é uma capacidade da alma do ser humano. E Chico foi um dos maiores psicometristas do mundo, viu, minha amiga Cristina? Muitas daquelas milhares e milhares e milhares de cartas que mandaram para ele nunca abriu para ler, mas ele sabia de todas, porque ele pegava nelas e ali estava a história da carta e ele acessava dessa forma. Vários relatos nos dizem isso de pessoas próximas a Chico. Tá registrado isso, né? As pessoas próximas a ele dizendo... Ele não abria, ele simplesmente segurava e dizia: fulana de tal, vamos mandar um livro para ela, que ela está muito angustiada, ela está precisando mesmo dessas lições desse livro. E mandava entregar um livro para a pessoa. E depois a pessoa aparecia e dizia: aquele livro mudou minha vida, Chico. Então imagine que capacidade anímica ou mediúnica... Eita, peraí, pessoal, eu preciso ligar aqui minha bateria. Imagine que capacidade maravilhosa de ajudar as pessoas, né? Se você tem acesso a uma atividade como essa, a psicometria, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina. Interessante, Alexandre, é que ela tanto pode ser uma capacidade anímica, né? Como pode ser também uma capacidade mediúnica, propriamente dita, né? Quando aquela pessoa que tem essa capacidade, ela intermedia uma comunicação com o espírito, porque o espírito ele pode usar, né, essa capacidade para levar uma mensagem, e essa mensagem ela é, digamos assim, decodificada pelo psicométrico, né, pelo psicômetra, como diz, né? Então, ela pode envolver, mesmo assim, animismo e mediunismo, né? Olha aí o que Tavares está colocando aí. Vamos lá, volta só um pouquinho, Tavares, para a gente fazer a leitura aqui. No início dos estudos psicométricos, Galton foi o responsável pelo desenvolvimento das medidas das diferenças individuais e da avaliação de desempenho acadêmico. Pode passar? A análise fatorial múltipla embasou as pesquisas da denominada Era dos Testes de Inteligência, que marcou os anos iniciais do século XX. E aí, dentro daquela perspectiva da psicologia, né, que Cristina trouxe. A psicometria origina-se da orientação mentalista, baseada em processos mentais,
e da orientação clínica. Ok, meu amigo Tavares. O teste de inteligência de Binet foi fundamental para o desenvolvimento da psicometria devido ao seu caráter primoroso de quantificação. A psicometria reuniu de início psicólogos com preocupações psicopedagógicas e clínicas e os de orientação estatística. Lembrando que a psicometria hoje é fundamental para tratamentos como o espectro autista e vários outros, viu, pessoal? Vários outros que comprometem movimentos. Né? Ela faz um trabalho extraordinário. Além desses mapeamentos mentais, como está sendo colocado aí por Cristina e agora por Tavares. Vamos lá, né? Certo. Alexandre, só fazendo um comentário que tem um livro de Ivone, Devassando o Invisível, onde também ela relata que, hospedada na casa de uma família por alguns dias, ela assistia, quer dizer, via cenas da escravatura. Ela não conseguia dormir e via cenas de lutas, de fugas a cavalo, esse tipo de coisa. Então, essas situações, vinha à mente dela, que é também ligado à psicometria, né? Ela está num ambiente onde, em tempos passados, aconteceram situações que ligam a essas informações que ela recebia na mente a esse ambiente que ela se encontrava nesse momento atual. E a gente minha amiga Cristina, sim, eu vou aproveitar a sua deixa aí para falar uma experiência que eu tive, tá? Uma vez eu fui a trabalho para Salvador, na Bahia, e me colocaram em um hotel histórico lá de Salvador, olha aí, que Tavares colocando, indicando aí a leitura, ó, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Então, é uma das maiores médiuns que o Brasil já conheceu, viu, gente? Essa médium era extraordinária, tá? É preciso que a gente diga isso, que ela é uma enorme figura dentro do espiritismo brasileiro. Pessoal, então uma vez eu estive num hotel lá em Salvador e me colocaram no hotel ali, tipo que perto do centro de Salvador, alguma coisa assim. Era um hotel histórico. E dentro do hotel, Cristina, tinha algumas paredes preservadas daquela arquitetura do período colonial. E tinha, meu amigo Guilardo, algumas argolas onde se prendia escravos e tal. Ainda tinha lá vários apetrechos da escravidão, aquelas coisas que colocavam no pescoço, alguns artefatos de tortura que eles utilizavam contra os negros que tentavam fugir e tal. Eu entrei ali e o cara lá que trabalhava no hotel me apresentando todos esses ambientes e achando que eu ia achar o máximo, né? Só que eu fui começando, Cristina, a me sentir mal, cada vez mais mal. Mal. Ele foi explicando e eu me sentindo mal. De noite, quando eu me deitei para dormir, Guilardo e Cristina, eu comecei a escutar cavalos, muitos cavalos pisoteando e pessoas gritando como se aqueles cavalos estivessem pisoteando pessoas naquele ambiente ali. Sim, e eu não consegui dormir e não consegui ficar mais lá. Eu tive que mudar de hotel, para você ter uma ideia. Então, isso é psicometria, né? É você entrar em contato com as energias daquele ambiente e sentir aquela angústia que as pessoas naquele momento sentiam. E aí entra pela mediunidade, Guilardo, que você falou, né? A capacidade anímica se aliando à mediunidade, porque se você lembra dessas passagens, é porque alguém ali está lhe fazendo lembrar. Né? Alguém ali pode estar pedindo socorro, pode estar pedindo ajuda, pode estar pedindo alguma coisa. Mas vamos lá, né? Isso. Psicometria. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia a sua fase final. Aqui já é o livro, viu, gente? Estamos no capítulo 26 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Aliás, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas.
era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos ruas e praças, quando nos defrontamos com um museu. Aqui se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, exclamando: numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram a referência à psicometria. Em boa expressão sinonímica, como o é usado na psicologia experimental, significa registro, apreciação de atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Passamos por longo portal e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo, com crescente admiração. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que ou outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou, benevolente: todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Não longe havia curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo. Quase instantaneamente, me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente do cimo da velha parede, caprichosamente adornada. Registrando-me a surpresa, o assistente adiantou: percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas pensamento do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Hilário tateou a preciosidade e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio de vibrações.
Justamente, confirmou o orientador. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos, que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução da energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Vamos dar uma paradinha aqui, né, para fazer nossos Sim. comentários, que já foi lida muita coisa interessante. Vou passar a palavra para vocês dois primeiramente. E isso a gente vê aqui essa informação, né, essa orientação que a aula está fazendo em um museu, né? Quantos objetos lá, e geralmente são o que vai para museu, realmente as peças que lá se encontram, são peças assim de valor histórico, muitas vezes de valor sentimental, de famílias, que atravessou uma geração inteira, e que é um marco realmente para que outros povos, em outros tempos, possam conhecer. Então, a gente muitas vezes visita um museu, vê aquelas peças valiosíssimas, belíssimas, dos séculos passados, e muitas vezes a gente não tinha essa noção, né, de que pode estar impregnado dos fluidos daqueles que os possuíram. E também o interessante é que nós sabemos que, pelo o próprio texto nos diz que muitos objetos frequentemente são visitados pelos seus antigos donos, ainda naquela intenção de rever aquilo que lhe foi caro, importante naquele momento de vida, ou porque traz uma lembrança significativa, de uma lembrança boa, alguma coisa que, uma recordação que os faz bem. Então, mas ele fala aqui dos museus, mas muitas vezes a gente tem esses objetos dentro de casa, heranças de família, objetos que foram dos nossos antepassados, e que a gente também nem tem essa noção de que contém os fluidos daqueles que utilizaram, daqueles que conviveram com aquele objeto, que estiveram com ele. Então, assim, uma informação muito importante para que a gente passe a perceber, a olhar as coisas com outros olhos. Não está ali por acaso. Ele tem toda uma informação, toda uma história, e que representa ainda tanto para nós que estamos vendo, conhecendo naquele momento, como para aqueles que conviveram com o objeto, que foram possuidores do objeto. Exatamente, Cristina. E não é à toa, né, que também André Luiz nos trouxe, Allan Kardec nos trouxe, e André Luiz detalhou aqui para a gente, através de Chico Xavier, essa coisa tão importante, né, que a gente acha que não, mas é tão importante a psicometria, né, como a gente está, através das formas de pensamento, através das ondas mentais, impregnando tudo, Alexandre, Isso. com a nossa energia. E isso é tão forte, né, que a gente lembra de uma passagem muito interessante da vida do Mestre na Terra, para explicar como a gente pode transferir energias, fluidos para objetos e coisas, está no Evangelho de Jesus. Quando aquela mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos, ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus. E os fluidos dele, magnéticos dele, presente nas vestes, foi capaz de curá-la. Olha, né? Ali foi também uma psicometria também que ela usou, né? E isso aí está para nos lembrar que essa coisa existe. E nos lembra também que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Onde a gente está, orar e vigiar para ter bons pensamentos, emanar bons fluidos sempre. Não é à toa, né, Alexandre e Cristina, ouvinte, que tem pessoas que, quando chegam, elas esculhambam o ambiente. Esculhambam no sentido de dizer que, negativamente, né, a presença dela já torna o ambiente ruim, quando tem outras que só o fato dela chegar ali é como se uma luz chegasse, né? Essa psicometria ela é tão interessante que eu já vi uma vez um cientista dizer que era muito importante, Alexandre, a gente, de vez de tantos em tantos tempos, trocar o travesseiro. Porque é à noite, quando a gente vai dormir, que a gente encosta a cabeça, que começa a pensar, sei lá, em muitas coisas da vida. Talvez a gente deposita fluidos de raiva, de alguma coisa, ali naquele travesseiro. Então, aquilo vai se acumulando, né? Então, a gente está sempre em contato. Então, realmente é um fato muito interessante da gente estudar. Não é à toa que nos foi trazido, né?
E também, Alexandre, para você ver como a Cristina falou, tem tantas coisas que ela, digamos assim, impulsionam a nossa psicometria, tipo uma música, né? Às vezes você escuta uma música que marcou sua época, olha, parece que você volta no tempo ali, vê aquelas imagens daquela época, né? Um perfume que se usa. Então, realmente é uma coisa fantástica que acontece e a gente está ao tempo todo impregnando os ambientes e as coisas, né? Quantas pessoas, Cristina, não guardam uma roupa de um ente querido, né? Aí a gente toca naquela roupa, sente, né, aquela vibração daquela pessoa, né? E por aí vai, né? E a pessoa que tem essa capacidade mais desenvolvida, ali, Alexandre e Cristina, como a gente, existem aquelas pessoas que leem e interpretam as impressões digitais, essas também são as impressões espirituais que a gente deixa nas coisas. É como se fosse uma leitura de uma impressão espiritual que fica ali gravada e não tem nada que tire, né, Alexandre? É isso, realmente é muito bom, um assunto muito palpitante, muito interessante de estudar. São nossas Isso marcas, mesmo. né, que a gente vai deixando por onde a gente passa, por todas as coisas que a gente. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. Vocês já pararam para pensar que enquanto nós estamos morando em uma casa, se conserva tudo nela, se conserva as paredes, se conserva o telhado. Claro que uma vez ou outra um gato sobe, quebra uma telha, a gente tem que trocar, alguma coisa assim, mas o telhado não cai do nada, né? Agora, saia a família inteira da casa e deixe ela abandonada. Em menos de um ano, muitas vezes, começa a cair telhado, as Fica paredes começam irreconhecível. Fica fica irreconhecível. irreconhecível. Olha como a nossa energia impregna os ambientes e como elas dão vitalidade para os ambientes onde a gente está, né? É muito importante a gente saber disso. Por onde a gente passa, a gente vai deixando as nossas impressões, as nossas marcas, a nossa energia, os nossos afetos. Imagina alguém que tem afeto por uma imagem de um santo e deposita ali sempre os melhores pensamentos e tal. Você está impregnando aquele objeto com a tua energia, né? Tavares, meu amigo, diga aí. Bom dia. Você simplesmente adivinhou o meu pensamento, porque eu botei aqui uma imagem que eu vou passar para você. Pense numa psicometria danada se a gente conseguisse tocar essa casa aqui desse casal maravilhoso, desse menino. Mesmo. Isso, Meu isso. amigo. Pois Pense numa é. luz grande. Amigo, se você conseguir tocar, porque a gente não sabe onde é a casa, né? Você não tem. Graças a Pois Deus é. os caras fizeram isso para a gente não estar lá metendo a mão toda hora, todo instante. Mas, meu amigo, Papai, imagina. mamãe. Tá aí mamãe, tá aí papai e tá o menino, certo? Então, Pois amigo, é, rapaz. pense numa luz que devia não, é ainda muito grande naquele ambiente, eu acho que é o que faz a gente não perder tanto o rumo de casa, certo? Que é essa luz e essa energia que ficou desde a recuados 2000 anos, né? E que a Pois é. psicometria também, lógico, trabalha, porque ela detecta as coisas erradas e tristes, mas também conserva aquilo que é bom. Tanto que no livro ele fala tanto do relógio como lá do quadro, que depois vocês vão falar, não é isso? Muito bem, meu amigo. Isso. Eu vejo, eu compreendo, não sei, como o Evangelho de Jesus, as palavras, como Jesus continua vivo dentro das suas palavras, dentro do seu Evangelho, não de uma forma poética, como muitas vezes a gente lê o Evangelho e faz uma reflexão belíssima em cima daquele texto, mas de uma forma mais sentida, não só interpretada, mas sentida, porque há tantos anos que já aconteceu essa história, mas são inúmeros os relatos das pessoas que, em algum momento, figuraram representando Jesus em uma peça de teatro, na Paixão de Cristo, os atores que filmaram a vida de Jesus, são inúmeros os relatos de pessoas que tiveram essa presença de Jesus nesse momento em que estudavam e se conduziam como se fosse ele, fazendo a representação dele. Então,
é tão vivo essa informação para nós, que no momento que você vive, que você passa a viver a palavra e a forma como Jesus viveu, você sente ele vivendo, estando ali presente. Então, nessa série que tem Os Escolhidos, tem inúmeros relatos de momentos que eles estavam representando Jesus, como na ceia, como a cena da crucificação e outros momentos de cura, em que eles descrevem que era como se estivesse lá, tiveram que parar a filmagem porque a emoção tomou conta deles. Então, Jesus está vivo dentro das palavras e é preciso que a gente sinta isso, que a gente perceba essa vida dentro da palavra, não só lida, mas sentida. Muito interessante. Eu gostaria que a gente aproveitasse seu comentário para dizer também o seguinte, que graças ao Espiritismo, a gente pode ter esse tipo de pensamento, porque enquanto eu não era espírita, foi eternizado na mente das pessoas o Cristo crucificado, morto ali, né? E o Espiritismo traz ele não. Quando eu leio o Evangelho, eu só consigo imaginar Jesus no meio do povo, pregando, essa cena que Tavares nos mostrou, ele auxiliando um, auxiliando o outro, ensinando, né? Nunca naquela posição ali, né, que querem eternizar, né? Mas, como você diz, né, ele vivo, ele trabalhando, ele em sua missão plenamente, levando amor, levando bondade, ensinando a caridade, a prática da fraternidade, e etc. Então, realmente, essa é a psicometria, né? Isso. Muito bem. E também fala na psicometria, não só em você ver imagens ou lembranças do passado, mas isso também pode ser para o futuro. Veja que a psicometria, Cristina, a psicometria ela mistura elementos de várias outras mediunidades, né? A gente tem aí um pouco a vidência, a clarividência, um pouquinho aí da profecia, né? A gente tem um pouco de tudo aí misturado nessa inclusive, atividade. Ela é interdisciplinar, né? Isso. Nos faz lembrar que em Atos dos Apóstolos, né, tem uma narração lá de um profeta, um seguidor, que ele, ao tocar a cinta que pertencia a Paulo de Tarso, né, ele teve visões, né, de ver ele atado os pés e as mãos e disse para que ele não fosse, né, para Jerusalém, que ele não seguisse para lá, como uma forma de, sei lá, tipo uma premonição, vamos dizer assim. Ele teve essa... Ele ia ser preso. Ele viu que ele ia ser preso. Exatamente. Então, isso tanto pode ser para trás como para frente, como futuro. Então, é um assunto assim, que tem muitos detalhes para que a gente possa estudar direitinho, devagarzinho. Pois é. E, Alexandre, quem mais usa assim, a psicometria, né, é a própria Igreja Católica, porque quando ela coleciona, né, e guarda com muito carinho as relíquias, né, dos santos e tal, é justamente para, né, ter aquela lembrança viva daquela pessoa. Quantas pessoas não tocam ali, né, um manto? O nosso Google colocou aí, o nosso Tavares, Paulo de Tarso, no Ato dos Apóstolos, realmente, profeta Ágape. Ele viu que ele ia ser preso, avisou, né? E aí eles começaram algumas mulheres começaram a chorar, dizendo que ele não fosse para Jerusalém, né? Outros homens também, alguns discípulos que ele encontrou lá, também pediam para ele não ir. E aí ele fala uma frase que é fantástica, meu amigo Tavares, que entrou aí, vai dizer algo importante. Ele diz o seguinte, ele diz, por que choras e me fazes triste, né? Ficar triste, né? Eu estou preparado. E ele diz, eu estou preparado. Se é de acontecer, eu vou e faço pelo Cristo, faço pela causa. Ou seja, ali estava um homem resoluto, né? Se for para ser preso, para ser morto, não importa, meu amigo, eu estou aqui me entregando. Diga aí, meu amigo Tavares.
Vocês falando aí em Atos dos Apóstolos, eu me lembro do pastor Neemias Mariem, que já desencarnou faz um bom tempo, e nós tivemos o prazer de conversar com ele, conviver com ele uma semana, com o Severino e o Padre Miguel, e ele dizia o seguinte, era um pastor evangélico, ele dizia, o rio mais caudaloso de mediunidade que eu li até hoje é a Bíblia Sagrada, principalmente no Primeiro Testamento, e ele era especialista, ele era um especialista mundial na Bíblia Sagrada. Ele, enquanto pastor Neemias Mariem. É só botar aí Neemias Mariem que você vai ver a potência que o homem era em relação à teologia da Bíblia. Ele dizia isso, é o rio mais caudaloso de mediunidade que eu já li até hoje. Eu concordo plenamente com ele. E os Atos dos Apóstolos é onde tem mais relatos de mediunidade ali. Isso. Se você pegar os Atos dos Apóstolos, gente, é uma coisa incrível. Vocês acham que os milagres de Jesus foi o que teve de mais significativo na mediunidade e em tudo? Veja os Atos dos Apóstolos, que você vai ver a quantidade e a variedade de fenômenos mediúnicos incríveis ali, né? Para a gente pegar de repositório e trazer para hoje, estudar junto com o livro dos médios. Diga aí que trabalho maravilhoso, Cristina. Você pegar os Atos dos Apóstolos e estudar à luz do livro dos médios, né? É fantástico. Isso mesmo. Estamos no fim, viu, pessoal, do nosso encontro de hoje. Estamos aqui já para falar sobre os nossos amigos que interagiram conosco. Minha amiga Cristina, Paulo Barreto. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu encontro. Maria Helena, Paulo Barreto, Francisco Paulo, Anderson Laíris, Margarete Rafael, Maria do Socorro Franco Costa, Jorge Costa e Elitelma Santos. Essa é a turma que estava interagindo conosco nas redes sociais. Muito obrigado a vocês todos pela audiência e a todos os outros e outras que estão aí, todos os outros e todas as outras que estão aí, né, nos assistindo e vão assistir ainda, né, nos programas que vão ficar gravados. Cristina e Guilardo. Isso mesmo, meus irmãos. Nós agradecemos a presença de vocês aqui conosco, nos acompanhando, né? E é um assunto assim de grande importância para o nosso conhecimento, para a nossa vida. E convidamos, né, para a continuidade desse assunto no próximo encontro, na próxima quarta-feira, estaremos aqui. É isso, Guilherme? Exatamente. Inclusive, eu queria dizer... Ô, né, Guilardo, Oi. eu só queria discordar veementemente de você, meu amigo. Perfeitamente. Sabe quem é que mais pratica psicometria no mundo? As mães, meu amigo. É só pegar a camisa do filho e dizer, já estava fazendo traquinagem, né? Nossa. E eu gostaria de dizer também, já que a gente está falando de psicometria, que eu toquei aqui agora na tela do meu computador e eu pude ver aqui no futuro, já, quarta-feira estaremos de volta, convido, né, todo mundo aqui conosco para continuar esse estudo. Meu Deus. Estaremos aqui, eu estou vendo. É isso, Cristina. Então, tá certo. Então, meus irmãos e amigos, vamos encerrar, né, o programa dessa manhã com muita alegria, todo mundo cheio de energia boa para esta semana. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E que possamos agradecer a Deus pelo dia de hoje e por todos os dias que vamos estar aqui. Agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos permite, por esse planeta que nos acolhe no estado em que nos encontramos, pelo dom da vida, pela saúde, pela energia que nos mantém ativos para o trabalho, para o serviço. Agradecer a Deus infinitamente por tudo. E rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem, que possamos saber fazer as escolhas, que possamos aceitar e compreender aquilo que não podemos mudar. Rogamos também por todos os pais e mães que se encontram hoje abandonados ou desprezados pelos seus filhos, que a infinita misericórdia de Deus possa chegar a cada um deles, dando força, coragem e conforto, que fizeram as suas tarefas e cumpriram com a sua missão.
e que possam compreender que tudo tem um propósito nesta vida. Rogamos também por todos aqueles que se encontram apenados por culpa ou por injustiça, que a infinita misericórdia de Deus também possa chegar a cada um deles, dando força e coragem para vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima quarta-feira. Contamos com todos vocês aqui conosco. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.